Foi. Então, Bruno, passando a bola Maravilha. para você aí, gente. Gente, boa noite para vocês e bom evento. Obrigado, Elisângela. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês a minha experiência no mercado e na academia baseado em blockchain, que é a tecnologia que está por trás das criptomoedas, que está revolucionando o jeito que a gente faz negócios online, principalmente negócios business to business, né, entre as empresas, e geralmente isso acaba impactando o usuário final que entre as empresas que está essa intermediação do relacionamento com eles, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu preparei uma apresentaçãozinha, porque a gente vai explorar bem os conceitos da blockchain contextualizado na evolução da revolução industrial 4.0 que a gente está passando, né? A principal ideia dessa palestra, desse workshop, é mostrar que a blockchain ela foi consequência de pesquisas que estavam acontecendo antes, né? Antes da blockchain existir em 2008 como um artigo escrito num fórum de criptografia, já tinha gente pesquisando meios de você ter uma moeda digital que fosse transparente, segura, que começasse uma nova economia digital e que não fosse centralizada em uma única empresa, num único servidor, e como que isso começou a revolucionar a internet a partir de 2009, quando se tem a prova de conceito da primeira transação feita com Bitcoin, na blockchain do Bitcoin, né? Então, a gente vai estar explorando um pouquinho em cima desse plano de fundo, mas aí eu vou me apresentar, né? Vai fazer o meu jabá aqui, a convite da Elisângela, do Thiago da Fitcast também, que faz parte do Hub. Estou aqui em São Paulo, né? Eu sou cientista do trabalho formado pelo DIESE. A primeira vez que eu ouvi falar de blockchain foi em cima de uma pesquisa acadêmica que eu estava fazendo com eles sobre Revolução Industrial 4.0, né, a automação da indústria, e encontrei na blockchain uma infraestrutura perfeita para correr os dispositivos de IoT. E no meio da pesquisa eu acabei lendo o livro do Blockchain Revolution, que foi um livro escrito pelo Don e Alex Tapscott, que são os fundadores do Blockchain Research Institute, que é um instituto que emite pesquisa, relatórios para pessoas que estão em cargos de empresa, né, os C-levels, e também para representantes do governo que têm interesse em entender esse mundo além das criptomoedas, né, da blockchain. E aí esse livro acabou mudando minha perspectiva de pesquisa. Eu acabei trazendo a minha pesquisa para entender mais os impactos da blockchain na indústria financeira. E aí em 2017, 2018 eu comecei minha trajetória profissional nesse mercado. Então eu trabalhei no mercado Bitcoin, que é a principal exchange aqui no Brasil, né, que é como se fosse uma casa de câmbio onde você consegue fazer trade de criptomoedas, né, negociações de criptomoedas, comprar e vender. E aí, por conta dessa performance, fui convidado por uma exchange chinesa global que estava abrindo escritório aqui. Nesse meio tempo, fui convidado para participar do Blockchain Research Institute Brasil, com a pesquisa dentro da indústria financeira também. E aí, desde então, fiquei 100% absorvido, né, nesse ambiente de negócios da blockchain. Vocês viram que eu ainda não falei de trade, né? Não falei de qual o melhor investimento para comprar, porque aqui o papo é totalmente outro. Não vamos falar de mercado financeiro. Eu não sei qual que é a experiência de vocês, mas a visão que eu vou trazer para vocês sobre blockchain é justamente essa, de quem está empreendendo, quem está trabalhando no mundo corporativo do mercado de blockchain, né? A partir dessas experiências que eu tive com essas exchanges, hoje eu trabalho num dos principais projetos de cripto, que é o Dash, o token Dash, né? Ele é um fork do Bitcoin voltado para meios de pagamento, que é através do Dash Core Group, que é onde eu sou gerente de negócios, e também sou advisor de diversos projetos, né? Conselheiro de negócios blockchain para diversas empresas. Uma delas é a Fitcash, que é incubada aqui do Hub, e também está junto com a primeira organização autônoma distribuída, que é baseada em blockchain também, que isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é a Kairos, onde também a gente consegue ter uma infraestrutura tokenizada, com informação sobre blockchain. A gente está fazendo até o Blockchain Revolution Global, que é um evento que vai estar com o pessoal da Fitcash, o pessoal da Kairos, o pessoal do Blockchain Research Institute. Vai ser agora em novembro, no final de novembro. Então vale a pena seguir esse nomezinho aqui do Blockchain Research Institute Brasil.
e trabalho viciado em blockchain, né, em cripto, em tokens. Estou como curador de uma exposição de artes que está acontecendo. Agora está chegando na fase final, onde a gente vai emitir NFT para 21 artistas terem algumas obras emitidas com certificação digital, né, onde a prefeitura vai estar divulgando isso, vai estar colocando num acervo virtual esses NFTs que a gente vai emitir com esses vencedores da exposição. Então, tenho essa experiência bem próxima com o mercado de blockchain desde 2016 e desde então venho participando, dando aulas em algumas universidades, treinamento em algumas empresas, participando de lives. No ano passado, na São Paulo Tech Week, tive a oportunidade de falar sobre negócios digitais, que é o Web 1.0, 2.0, 3.0. Vocês vão ver que a gente vai fazer uma conexão legal com os períodos do processo industrial. Tá? Aí também, quem quiser entrar em contato, aqui está meu nome, colocar @BrunoContar de Telegram me acha, no Instagram me acha, a gente vai trocando figurinhas. Eu não sei como que a gente vai estar de tempo aí para fazer perguntas, trocar ideias, mas estou sempre aberto aí para trocar figurinha mesmo, conversar, conhecer projetos, conhecer o interesse em blockchain. Vocês vão ver que eu não vou pedir dinheiro, não vou estar fazendo aconselhamentos de investimentos. Aqui é realmente para vocês terem essa visão empreendedora de como a blockchain pode revolucionar o seu negócio. E toda a revolução industrial ela acontece fazendo a quebra do paradigma do status quo, do establishment. Por exemplo, aqui no mundo analógico, vamos separar já de cara esse mundo onde não tem tanto relacionamento com o mundo digital, que é o mundo analógico mais institucional, já com um processo de lei sendo construído desde o começo do século XVIII, XIX, ali com as mudanças da indústria, e tudo isso vai gerando um novo paradigma, onde muda o jeito que a gente constrói e produz as coisas. Isso muda muito nas fábricas, né? Quando a gente começou ali no finalzinho do século XVIII, XIX, começando com as máquinas a carvão, mudando o processo industrial a larga escala. Isso muda também a expertise e as habilidades do profissional, né? Se hoje eu estou procurando uma oportunidade no mercado de trabalho, será que saber de criptomoedas, blockchain, NFT vai dar um destaque no meu currículo na hora que eu estiver numa entrevista, né? Ou estiver num processo de incubação, eu trabalhar com blockchain, criptomoedas, vai dar um destaque maior para minha startup, para o meu projeto, né? Isso muda o jeito que você tem que entender o seu perfil como profissional. E isso vai afetar diretamente o perfil do consumidor, né? Por exemplo, hoje um usuário de cripto, um perfil que consome criptomoedas, ele tem que entender o mínimo do que é qual que é a diferença de carteira de cripto para carteira de investimento que, por exemplo, uma XP oferece para você investir, né? A principal diferença para um usuário de cripto é que cada carteira representa o investimento dele em cima de uma cripto. Então, se eu vou investir em Dash, que é a empresa que eu trabalho, eu vou ter que ter uma carteira de Dash. Se eu vou investir em FitCash, eu vou ter que ter uma carteira de FitCash, onde eu vou visualizar o token. Se eu vou investir em Bitcoin, eu vou ter uma carteira de Bitcoin. Se eu estou na visão da XP, do mercado mais analógico, que está com a bolsa de valores, com as ações das empresas, ou exposto mais nas moedas do governo, uma carteira vai representar um portfólio de investimentos. Então, numa carteira de investimento, eu posso ter ações do Banco Inter, ações da Magazine Luiza, ações de outras empresas, tudo numa mesma carteira, que é a minha carteira de ações. Então, isso já começa a ter um distanciamento do mercado analógico para esse mercado virtual, digital, que transforma também o perfil do consumidor, né, do usuário que está usando a sua empresa para ter acesso às criptomoedas, a ter um ensinamento sobre esse assunto, né? E aí a gente já começa com a paulada da Revolução Industrial 1.0, que até então era muito bonito as pessoas estarem trabalhando no campo rural entre suas famílias, só que com as mudanças dos governos, principalmente com a queda de grandes monarquias, muitos empresários, muitos amigos do rei também começaram a ter oportunidades de fazer negócios e mudar aquele establishment onde tinha as muralhas impostas, onde você não poderia ter crescimento.
né? Então, quando eles começam a ter uma produção otimizada através da repetição das engrenagens pelo calor do carvão, como a gente pode ver aqui nessa imagem, tinha alguém abastecendo a fornalha com carvão que geraria essa massa densa para fazer o movimento das engrenagens e fazer o processo de construção de peças pequenas, de coisas que seriam repetitivas manualmente, se tornar uma coisa rápida, né, através dos gases, e isso que movimentava. Então, isso foi uma grande revolução que começou a mudar o perfil das pessoas que estavam no campo para virem para a cidade para ocupar essas novas casas, esses novos prédios que estavam sendo construídos com essas máquinas, né? Então, isso a gente já teve uma mudança na produção, uma mudança no profissional e uma mudança no consumidor, que não vai mais na vila, no centrinho da cidade para comprar o seu produto, ele já vai num mercado, ele já vai numa loja que tem o selo daquela fábrica que está produzindo aquilo. Então já começa a ter uma mudança bem no comecinho, que é essa coisa da 1.0, onde as cidades começam a ganhar mais força e se tornarem grandes centros produtivos, né? Isso no século XIX ganha muito mais força quanto a Inglaterra, os Estados Unidos engatam mesmo na energia elétrica e começa a ter essa construção de ligações eletrônicas, né, que alimentasse outras máquinas através desses cabos, como um plano de fundo de placas e fios que começa a montar ali uma plataforma virtual, que ainda sem ter um acesso de computação tão sofisticado quanto a gente tem hoje, né? Nesse período, a gente está vendo ali a Primeira, a Segunda Guerra acontecendo. Tem um filme muito legal, que é o Enigma, né, que fala sobre o Enigma, que é do Alan Turing, que mostra como que naquele período as engrenagens e essa capacidade de passar energia, né, ajudou a computação desses dados, né? Isso vai criando esse ambiente virtual que hoje a gente tem aqui com a adoção em massa da internet, porque hoje a blockchain só existe graças à pesquisa desses caras que estão nesse começo de século, né? Eu gosto muito da cultura japonesa também. Tem o Munenori, que é o cara do século V, assim, lá do passado, assim, que ele tem uma história bem legal de computação de dados, que se ele conhecesse esse conceito mais europeu, ele seria o cara que teria criado o computador, né? Então, mas depois vale pesquisar. É um japonês é um samurai bem forte, assim, bem legal. Então, com a eletricidade, se consolidou mesmo as cidades como grandes centros de empregos, de produção, né, dando destaque para a Revolução 2.0, onde se criou esse plano de fundo virtual, que os papéis já começam a ser muito desusado, né? As pessoas vão começando a ter essa plataforma já digitalizada virtual a partir da Revolução 3.0, que é quando a gente tem a criação dos protocolos HTTPS, os www, que é quando esse ambiente virtual ele está aqui no computador, numa telinha onde a gente consegue ter, através de um terminal de computador, construir universos, programar hoje metaversos, né, que a gente está vendo acontecer, e essa é a grande verdadeira revolução quando a gente fala de uma entrega de informação ponta a ponta, né? Quando você nos anos 70, nos anos 80, você falava que vai mandar um e-mail, era uma coisa muito bizarra. Era uma coisa que todo mundo falava que os correios ia acabar, que a internet é passageira, né? São coisas bem de adoção em massa mesmo que acontece. E a partir desse momento que a gente está entrando na web 2.0, enquanto a gente não chega na Revolução Industrial 3.0, que é só a internet para lidar com informações, para criptografar informações e mandar mensagens através do intermediador, a gente está na web 1.0, que é a web de computação de dados. A web 2.0 passa a existir na Revolução 3.0, onde a gente já tem esse ambiente virtual consolidado, onde a gente consegue acessar site, mandar e-mail, e a coisa mais característica da web 2.0 é fazer compras online. Né? Hoje a gente acha muito comum pedir comida pelo aplicativo, pedir um Uber, pedir um carro por aplicativo, mas se você parar e pensar 20 anos atrás, essa realidade era muito distópica. Né? Quando que eu ia colocar as informações do meu cartão de crédito num site?
né? Antigamente você comprava site e no site nem recebia, o cara computava o seu dinheiro e não entregava o produto ou o serviço, né? Que aí começou a vir o PayPal, o Payoneer, os grandes intermediadores digitais, né? O e-commerce, ele é bem marcante e é o que mais mudou através da web 3.0, que é quando chega a revolução 4.0, que são máquinas produzindo máquinas, máquinas se ajustando com máquinas, a questão do dinheiro, da moeda, das transações financeiras começam a acontecer não só entre humanos, entre as pontas, mas sim entre as máquinas, né? Então a gente tem uma otimização muito grande disso. A gente vai ver aqui sobre a blockchain, a gente vai tratar sobre sistema de redes centralizados, descentralizados e distribuídos, né? Que são principalmente para quem vai empreender, ele vai saber que montar uma estrutura de banco de dados centralizado custa muito dinheiro para você ter a capacidade para fornecer os dados que você precisa para ter sua plataforma e para ter segurança na hora de defender todos esses dados que estão num servidor só. Se você vai para uma rede descentralizada, distribuída, essa configuração de custo muda completamente, né? Então, a Revolução Industrial 4.0, ela vem ganhando força desde 2009 em discussões do Fórum Econômico para definir realmente os papéis desses países na liderança. Se você parar para ver a indústria na Alemanha, que é uma das principais montadoras de carro, não tem mais humanos no chão de fábrica. Tem máquinas e tem um ou outro funcionário que está fiscalizando como que o protocolo digital está correndo, se está com algum erro de código, alguma coisa do tipo, né? O trabalho do cara que está no chão de fábrica ficou mais sofisticado porque a máquina teve isso. Então, a gente também está vivendo agora, nos primeiros 30 anos do século XXI, uma mudança no meio de produção, uma mudança no meio do profissional se comportar no mercado e do usuário consumidor ter acesso a essas novas tecnologias, né? Tipo, trabalhar remotamente, ficar de home office. Mas onde que se pensava isso antes de 2020, uma empresa oferecer vaga 100% remota ou híbrida, né? Era muito coisa que a gente esperava que isso acontecesse lá fora, né? No mercado internacional. E aí, do nada, teve essa coisa da pandemia onde todo mundo teve que se reinventar. É bem coisa de períodos de revolução, de trocas de comportamento, né? A quem não conhecia a internet teve que conhecer. Então, aqui que entra a blockchain e toda a sua capacidade de revolução, né? O que eu quero destacar aqui na blockchain é justamente essa questão da descentralização, você construir seu modelo de negócio onde você descentraliza o poder computacional dos dados do seu servidor para máquinas espalhadas através de uma diretriz de comportamento claro, onde essas máquinas podem operar a sua rede e receber uma recompensa em cima, diminui muito seus custos e cria um ambiente de governança único que somente com blockchain você consegue ter a transparência, a certeza que os procedimentos estão sendo seguidos e uma interação com a sua comunidade, né? A distribuição também, um outro ponto que eu quero destacar, que se você for aprofundar na questão de tomadas de decisões, nas questões de governança do seu modelo de negócio, de trazer o seu usuário para perto da sua empresa, muda toda a história através da distribuição dos contratos inteligentes, que nada mais são aplicativos auto-executáveis. Ah, nossa, hein? Dá muita coisa, né, pessoal? Pode falar. Vou dar uma pausa, vamos respirar. Aplicativos auto-executáveis é um negócio de Matrix, aquele do Exterminador, né? Como é que o aplicativo vai pedir minha comida e eu nem vou poder escolher a comida, né? Como é que isso vai funcionar? Imagina que mundo é esse. Se eu quiser tomar um sorvete de caramelo e vier de chocolate, né? Então, isso se for dentro de um servidor centralizado, é muito mais complexo de ter a gestão, sai não tão complexo, mas sai mais custoso do que você ter a participação distribuída ou até mesmo descentralizada para esses aplicativos existirem, né? Um exemplo legal de smart contracts que a gente tem rodando hoje são esses NFTs games, né? Tipo Axie Infinity,
também o pessoal da Binamon, tem os seus próprios contratos inteligentes que fazem a economia do jogo rodar em cima de um comportamento a ser seguido, né? Que isso me traz para outro destaque, que é a economia compartilhada, né? Hoje, o mundo analógico, que eu diferenciei naquele momento, ele usa muito a economia da escassez, né? Não tenho recursos para todos, é tudo limitado, eu tenho que defender o que é meu, estou retraído no meu, porque a economia é isso, é lidar com os recursos da escassez. Só que como a gente está trabalhando no mercado digital, em negócios digitais, já está todo mundo mago velho aí de saber que o petróleo do século XXI são os dados. E o que mais tem na internet é dados correndo. Por isso que a disputa entre as big techs, as tech companies aí, é da gestão de dados, por isso que sai lei geral de proteção de dados na Europa, quando acontece aquele escândalo com o Facebook, sai aqui no Brasil para evitar gatilhos de campanhas de marketing, né? Tem todo um mundo analógico e virtual que precisam se comunicar para justamente poder ter essa economia compartilhada acontecendo. Porque se a gente for falar de modelo de negócios, falando de criptomoedas e blockchain, a primeira coisa que a gente vê no Google é a questão de pirâmide financeira, que é um golpe muito feio que as pessoas vinculam Bitcoin e blockchain. A principal característica de uma pirâmide, esse também é uma outra highlight que a gente tem que ter aqui nesse workshop, é identificar quando o negócio é fraudulento. A pirâmide, ela nunca tem uma empresa que tem um investidor anjo, que tem um conselho de investidor, que tenha algum dinheiro por trás financiando aquela ideia, aquele aplicativo, aquela plataforma. Ela sempre vai estar pedindo para você trazer novos investidores para ficar alimentando esse sistema. Então, ela nunca vai estar fazendo marketing, ela nunca vai estar promovendo atividades em conjunto, ela sempre vai promover como você atrair mais pessoas e fazer essas pessoas ganharem dinheiro, porque se você trazer mais pessoas que te tragam dinheiro, eu te consigo passar uma porcentagem em cima do ganho dos depósitos dessa pessoa. Então, bem resumido, a pirâmide sempre vai fazer você trazer outra pessoa pagando a inscrição dela dentro desse modelo. Já o marketing multinível, ele tem essa coisa de você chamar a pessoa também, mas o modelo de negócio dele se baseia num produto ou no serviço, que se você comprar esse produto e serviço todo mês, você se qualifica para ganhar algum desconto ou algum benefício, e se você trazer pessoas para virar o seu consultor de negócio ou alguma coisa do tipo, você vai ganhar porcentagem por essa pessoa estar comprando a assinatura agora e fazendo todas as compras durante o mês também, porque o modelo deles tem um produto ou um serviço que está se retroalimentando de novos depósitos mensais, que eles chamam de LRP, alguma coisa assim, né? E tem o Ponzi, que não tem nem o marketing multinível, nem a pirâmide, que é justamente pegar o dinheiro dos investidores e investir em marketing. Vai estar em todo lugar: Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, no jornal, na TV, no rádio, na revista. Você não vai ver, você vai ver o dinheiro de novas pessoas entrando, indo para você, e o cara gastando tudo em marketing, né? Dando esse daí seria o golpe de Madoff. Então, esses modelos de negócio são os três principais que você pode evitar de cair só tendo esses destaques. Se não tem um investidor anjo, se não tem um departamento, se não tem principalmente no cripto, se não tem um white paper, que é o artigo sobre o projeto, um business plan, um plano de negócios, não tem o tokenomics, que é como eles lidam com o token, a distribuição e as emissões, e um roadmap, que é o mapinha com as datas das expectativas que eles querem alcançar e tudo, já fique com o pé atrás, não se assuma no risco de falar que aquela empresa é boa porque se ela não tem essas três características, né? Isso vai te dando autonomia, porque se você investe num projeto que não tem nenhum desses e perde seu dinheiro, você não vai contar com a CVM, você não vai contar com o Banco Central, você vai contar consigo mesmo, porque não vai ter síndico para chamar para descer para resolver. Vai ser uma coisa que é peer-to-peer, né? Que são as Peers Inc., que você consegue estar tendo acesso às criptos, à blockchain, direto com pessoas que trabalham nesse mercado ou com as empresas, né? E aí, voltando um pouquinho para falar dos modelos de blockchain que a gente pode usar, essa aqui é essa blockchain pública, porque
trouxe aqui é um dos melhores modelos de negócios que tem. Quando você está com um projeto, fazendo um empreendimento, você deixar o código do seu projeto open source para que outros desenvolvedores possam consultar o código-fonte, ver que realmente o que está escrito no seu site, que está escrito no seu white paper é o que você está vendendo no protocolo. Qualquer um pode se candidatar para trabalhar em cima dessa blockchain, né? O Bitcoin é uma blockchain pública. Eles têm tarefas onde as pessoas podem se candidatar para cumprir, que muda o perfil profissional, né, do desenvolvedor que vai lá, se candidata num processo burocrático para passar por vários filtros, sendo que se eles já pegassem o trabalho, fizesse ali, se fosse aprovado a qualidade dele, ele receberia o dinheiro, né, e não teria nenhum limite de fronteira. Mas, para quem gostaria de deixar as informações centralizadas, você tem a opção de ter um blockchain privado. Hoje no mercado a gente tem algumas opções, como a Ripple, como o R3 Corda, que são blockchains que servem mais como uma ledger, que serve como um serviço de contabilidade de registro virtual, porque você consegue garantir que esse registro virtual seja único dentro da blockchain através através de uma hash, né, que é um código que eles podem emitir, e você pode emitir credenciais para os seus funcionários ou para as partes interessadas terem acesso. Isso que eu estou falando são características de infraestrutura que você pode usar numa blockchain para deixar a sua startup mais meio que barata, né? A gente consegue ter esse barateamento em cima dessa distribuição. E aí você pode deixar isso aberto ou fechado. Às vezes você pode deixar o seu código centralizado como open source e a sua blockchain privada, que é os modelos que a gente tem aqui, que muitas empresas fazem, é ter um blockchain híbrido, ele tem toda a sua infraestrutura para o usuário em servidores centralizados, mas o backlog está tudo em blockchain. Todo que você extrai do front-end do seu site, da sua plataforma, fica guardado numa ledger de blockchain onde só você tem acesso, ou só as pessoas que participam daquela rede, né, os nós da sua rede, têm acesso, garantindo assim a segurança das informações ou até novas aplicações, né? Como os aplicativos descentralizados, contratos inteligentes, e aí vai. Essa é a blockchain híbrida, e tem a blockchain nativa, que é direto, 100% em blockchain, né, como a Dash, como a Fitcash, que já nascem em estruturas de blockchain própria, onde traz o front-end só como landing page, mas toda a questão do aplicativo, questão da infraestrutura já está em blockchain, e aí a gente tem essa característica de blockchain nativo. E aqui eu trouxe uma simulação para vocês entenderem por que isso tá, a blockchain, as criptomoedas estão tendo uma adesão tão rápida, né? Hoje a IOTA ela não está mais tão no hype assim, mas a IOTA ela tem uma fundação, ela é um token que é voltado para as smart cities, né, que são as cidades inteligentes, onde a gente tem dispositivos autônomos independentes com saldos em dinheiro, né, em criptomoeda. Nesse caso, a pessoa trocou o USD, o dólar, por IOTA, dividiu essas IOTAs entre essas máquinas e elas estão tocando pau na produção. Então, aqui a empresa A tem o seu saldo em IOTA e é uma empresa independente. A empresa B, mesmo modelo, a empresa C, mesmo modelo. Só que a empresa A, ela é o robô que pega as coisas do caminhão para colocar na empresa B. Só que toda vez que o caminhão libera um produto para a empresa A, ela paga uma FII, ela paga uma taxinha, porque tem um serviço de entrega daquele caminhão. Então ela foi lá e deu IOTA para o cara e o caminhão deu IOTA para ela. E aí o robozinho da entrega vai lá, pega a entrega e coloca em cima da esteira. Essa esteira já está com o pallet pronto, o robô vai empilhando isso e toda nova entrega que o robô faz na esteira, o robô da esteira paga a IOTA para o robô do delivery. E depois vem o guincho para pegar esse pallet, colocar em cima. E na hora que o guincho vem, o guincho paga para a esteira. Não tem relacionamento nenhum humano entre essas transações, só que o humano ele está auditando tudo pelo celular na blockchain da IOTA, que funciona pelo mecanismo de Tangle, que cada transação que acontece libera mais duas. Isso de forma independente, de forma autônoma, de forma segura através da criptografia da própria rede. E aí são outros detalhes de infraestrutura que a gente consegue discutir mais a fundo. Só que o papel do humano ficou aqui.
Isso se a gente aplicar para plataformas digitais dentro da Web 3.0, hoje um e-commerce ele não precisa mais se conciliar a um PayPal, a uma maquininha de pagamento. Ele pode ter uma carteira de cripto disponível como meio de pagamento no seu e-commerce e as pessoas vão lá, independente de taxas de cartão de crédito ou de taxas do PayPal. Geralmente, o comerciante ele precisa pagar até 7% para a Visa, para o Mastercard. Então, ele já tem que inflacionar o preço dele para poder lidar com o seu lucro sem abatendo essas taxas, né? O PayPal, o Payoneer, essas empresas de intermediação, geralmente é 3%. Então, ele colocar cripto como opção de pagamento, ele consegue ter uma margem no preço final do produto ou do serviço dele muito maior e estimular as pessoas a estarem usando cripto, oferecendo isso para elas. O meu produto no meu e-commerce em fiat, né, em dinheiro do governo, é R$ 50. Mas se você pagar em cripto, eu faço ele por 45, 46, que é o desconto que eu consigo dar em cima das taxas que eu não vou estar pagando no intermediador. E tudo isso se torna auditável, tudo isso com a transferência instantânea. Tem projetos de cripto, né? O próprio Bitcoin demora até 10 minutos, dependendo da transferência da rede. Mas você tem a custódia do dinheiro na hora. Você não tem que esperar o próximo dia útil ou esperar a fatura vencer para ter acesso a esse dinheiro. Né? Aqui eu tenho uma dinâmica para fazer para vocês escolherem a pílula vermelha ou a pílula azul, né? Colocar o seu celular aqui no QR Code, caso você tenha interesse em participar dessa revolução, que na próxima página aqui eu já mostro para vocês onde vocês vão parar, caso vocês topem avançar na Blockchain Revolution, entendendo que é o novo protocolo dos negócios digitais, não precisando ter intermediador, identificando modelos de negócio, e assim vocês conhecem a matrix do sistema financeiro e como que eles estão realmente em cada pingadinho movimentando bilhões e trilhões aí de dólares, de reais, de yuans, e como que isso cada um de nós participa desse sistema e como as criptos e a blockchain, né, que é a tecnologia por trás, podem alavancar o seu negócio e dar destaque como ponto de inovação também através da descentralização e da tecnologia em si. Então foi isso. Nossa, falei demais. Espero que tenhamos tempo de conversar, de perguntas aí com o pessoal. Não sei como é que está de tempo, mas aqui segue meu contato. Quem quiser conversar mais, como eu disse, a gente vai ter o evento do Blockchain Research Institute agora no final do mês de novembro, a partir do dia 26, se eu não me engano. É o Blockchain Revolution Global. Até vou tomar uma aguinha depois aqui. E aí a gente pode ir trocando figurinhas também. Quero agradecer o Thiago e a Elisângela pela oportunidade aqui de estar no Hub e estou aberto aí para a gente conversar, trocar figurinhas e tirar dúvidas também. Show, Bruno, foi Obrigado. muito bom. Se a gente tem tempo para perguntas, se alguém quiser perguntar, quiser fazer algum questionamento, o Thiago já levantou a mão ali, então só abrir o microfone, tá? Levantar a mãozinha e perguntar. Vai, Thiago. Queria agradecer ao Bruno, nosso conselheiro, trazer, para quem não conhece o Bruno, ele é veterano do mercado de criptomoeda, ele é um dinossauro do mercado cripto do Brasil, ele entende muito, e assim, trazer ele para Rondônia e trazer para o nosso hub, isso eleva o nosso conhecimento à frente de vários hubs, várias comunidades. E eu passei o link do evento que o Bruno falou, tá no chat, tem mais de 37 horas de conteúdo sobre blockchain, de várias temáticas. Então, assim, eu recomendo, vai ser muito bom. E eu não vou ficar falando muito, porque blockchain, eu e o Bruno, quando começa a falar, fica 2 horas. Eu vou dar oportunidade para as pessoas, para todo mundo que estiver aqui, tirar as dúvidas com o nosso mestre, porque o cara entende. Se não tiver dúvida também, vamos abrir a cervejinha e aí já era. Alguém mais, gente? Quer perguntar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta. Me ouve, né? Sim. Ô, Bruno, boa noite, prazer. Beleza. Obrigado pelo conteúdo aí. Eu acho que para a gente é um pouco difícil até fazer
perguntas, porque é um assunto, acredito que inédito para a maioria que está aqui, né? Mas o que eu estava pensando é na questão da aplicabilidade aos negócios físicos, né? Por exemplo, nós temos um aplicativo que é um marketplace de compra e venda de gados, né? Então, um comprador de gado e o vendedor, eles fazem negócios pelo nosso aplicativo, né? Na verdade, eles começam um negócio e finalizam fora do aplicativo. A nossa ideia é também auxiliar nas questões contratuais, né? No acompanhamento, na segurança das transações. E eu estava pensando como o blockchain pode ajudar nessa questão. Você falou dos smart contracts, os Sim. contratos inteligentes, né? Por exemplo, numa questão que fazem ali um acordo para comprar o gado, a gente disponibiliza um contrato digital na plataforma blockchain, alguma coisa assim. O contrato ele se efetiva com a entrega do boi e posteriormente o pagamento. Sim. Como essa tecnologia poderia ajudar e quem confere se o gado chegou, se o cara pagou? Então, você consegue ter todo esse fluxo da cadeia, desde o produtor do gado ao cara que vai comprar em blockchain, principalmente na hora que o produtor do gado está cultivando esse gado, está alimentando ele, extraindo os dados da saúde dele, ele consegue ter através de dispositivos de sensores de temperatura, essas coisas, ele consegue ter dentro de um aplicativo onde cada 10 minutos ou até cada 1 minuto as informações daquela peça de gado está nessa blockchain. Então, no primeiro contato que o produtor ou o vendedor do produtor vai falar com o cliente, ele já tem um aplicativo, alguns dos lotes em tempo real para mostrar para ele a qualidade daquele gado. Né? Beleza, acharam o gado, vamos querer 5.000 cabeças desse lote aqui que você mostrou, que eu gostei dos sensores que eles estão usando e de como que eu posso auditar essas informações. Já confiei, porque eu tenho esses dados aqui disponíveis nessa sua blockchain, nesse seu aplicativo aqui, né, que a gente chama de aplicativo descentralizado, um DEP. Beleza, como que a gente vai correr esse dinheiro? Como que eu vou fazer o pagamento para você, para a gente ter um contrato inteligente? Porque eu posso fazer na blockchain só o registro das assinaturas, só o certificado digital daquele contrato. Né? Se eu for fazer um contrato inteligente, eu vou criar um fluxo do dinheiro por onde ele vai passar, vou pedir para um programador colocar esse fluxo em código e na hora que tiver em código essa diretriz, ela vai ter uma carteira. Então, aquele contrato inteligente que você e o cliente fizeram um acordo, ó, 5.000 cabeças de gado vai ser 500 mil reais, porque é um lote top, das melhores cabeças ali que a blockchain registrou. Deu 500 mil reais. Quando esse dinheiro cair na conta do smart contract, ele vai servir como se fosse uma instituição financeira ou um intermediador, um advogado que vai falar, ó, recebi o dinheiro e agora eu vou passar o dinheiro seu para o dinheiro pro produtor. Só que isso vai estar acontecendo no smart contract. Você vai estar provavelmente fazendo esse pagamento em criptomoedas que correm naquela linguagem daquele contrato inteligente. Se não, você vai usar só a blockchain para ter o certificado, a múltipla assinatura, né, a múltipla validação da blockchain para as assinaturas de vocês, e aí vocês podem fazer o pagamento via transferência bancária. Mas como é um valor muito alto, você vai ter toda uma questão de taxas tal, que às vezes usar cripto e o depósito automático no contrato inteligente vale a pena. Você precisa ver qual que é a sua demanda para ter um contrato inteligente para executar esse tipo de relação. Que às vezes só de ter o destaque, de ter o blockchain como um livro de registro, já te põe num destaque de inovação muito grande. Que é isso que os caras precisam saber na hora que eles estão comprando o gado, né? A qualidade do gado, qual que é a finalidade daquele gado, né? Eu sei que são várias categorias, né, de peças, não sou muito fundo, mas como eu falei, sou um blockchain evangelista, um generalista, né? Então eu sou metido à cabeça de falar aí. Aí você pode até trazer cenários aí para a gente ver se blockchain faz sentido, se implementa, mas para contrato inteligente tem esses dois caminhos. Ou você traz para
fazer a negociação em cripto e executar isso no contrato inteligente, ou usa blockchain só para certificar, ter o certificado digital daquela ação, e se uma das partes não cumprir, está naquela blockchain, não tem como falar que o cara não aceitou, não assinou, está registrado ali, e aí é pau na justiça. Entendi, mais ou menos. Então, a gente teria que digitalizar toda a cadeia, né? Então, como você falou, o gado, né? Criar formas de dizer que o gado chegou na propriedade do comprador. Sim. Né? Aí, automaticamente, o dinheiro seria liberado sem o vendedor. Sim, você poderia deixar o saldo, esses 500 mil, eles ficam travados no contrato inteligente. Quando a carga chegar lá no produtor, o cara deu ok, chegou, o contrato libera o dinheiro, ele fica alocado, sabe? E até não tiver os sensores tudo certinho ali, mostrando que tem ok, chegou, o dinheiro não sai dali. Então dá uma segurança para você e uma segurança para quem está pagando, né? Para o cliente. Entendi. Essa é uma... Pode falar. Só aproveitar que você falou de autenticação de usuários, então a gente consegue implementar autenticação, assinaturas digitais pelo blockchain. Consegue. Por exemplo, no meio que a gente tem um aplicativo, né? Seria viável, fácil, barato fazer esse Sim, tipo tem de a autenticação de cada blockchain. usuário? A blockchain da Vbook cobra centavos de real e faz mais de 100 mil assinaturas por minuto de validação digital. Então, esse processo de criar registro numa blockchain é muito barato. E é isso que é a revolução do mercado financeiro. Depois você pode até procurar a vbook.com ou vbook.io. É um projeto brasileiro bem legal. Ele ganhou a Batalha das Startups na trilha de blockchain e ele trabalha só com isso de registro de dados, de certificação digital. E pode te dar ideias de como explorar isso no agronegócio, né? Tem bastante coisa. Tem a Coffee Coin também, que cada token equivale a um lote de café, e aí você tem a qualidade do café bem parecido com das características do produto, né? Então, tem diferentes formas de você fazer esse approach, né? Eu acho que é legal conversar com o Thiago, conhecer um pouquinho da Kairos, conhecer o BRI Brasil, que eles dão essa visão de negócios aí também, que é bem bacana. Acho que o Hub de Rondônia também tem essa pegada de mostrar essa visão de negócios, então tá num ambiente bem bacana aí para pensar em como encaixar cripto ou blockchain aí no agronegócio. Maravilha. Obrigadão. Eu que agradeço. Valeu, Marcos. Qualquer coisa, é só mandar mensagem também. E Já vai ficar anotei seu disponível telefone aí. aqui. Beleza. Vai ficar disponível aí a palestra depois, se vocês precisarem, que ali é mais para dar esse contexto de que não foi uma coisa Big Bang, já estava acontecendo para chegar no Bitcoin, na blockchain, né? Perfeito. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? É que assim, o pessoal, desculpa cortar, Elisângela, é que o pessoal, eu falo do modo geral. Pessoal, dá para implementar blockchain em vários tipos de projetos. A gente fala, o Bruno mesmo, ele é mentor de startup num reality show bem grande, que ele pode depois dar uma explicadinha. E ele mesmo, quando eu estava falando da FitCash, que eu estava passando pelos problemas de startup, de enquadramento, ele já veio e me deu orientações e até consegui convidar ele para o nosso projeto da FitCash, para ser nosso conselheiro. E assim, o blockchain se encaixa. E aí o legal, Marcos, é você gerar talvez um NFT com contratos, aí o Bruno depois pode dar uma ênfase, validar. Outra questão legal é você, por exemplo, vamos supor que seu aplicativo está validando legal no Brasil, e como a gente fala de gado aqui, principalmente aqui em Rondônia, sempre vem os gringos para cá interessados em gados. Então, imagina, com essa mobilidade da blockchain, você cria um sistema de autenticação, o Bruno pode talvez dar uma ênfase por cima, e você pode entregar isso para qualquer país, entende? Por exemplo, acho que foi da Índia, que vieram aqui em Cacoal, que mora aqui em Cacoal. Então, assim, você pode entregar o pessoal lá na Índia, entende? A validação e toda essa parte que você estava falando de autenticação. Que é isso que a blockchain faz, é que o Bruno estava falando. Meio que elimina toda essa intermediação que torna burocrática e demora muito tempo para realizar.
Então, assim, é interessante, dá para encaixar assim blockchain. É estimular o hub, temos que estimular o hub, interagir mais. Esse aí foi só o primeiro contato de blockchain, né, Elisângela? Vocês viram que já é 2 pés no peito, vai deixar sem ar, pelo amor de Deus. Aplicativo se auto-executando, registro distribuído, descentralizado, pelo amor de Deus. Mas são conceitos que não são tão novos, mas são novos no nosso popular, porque na internet eles já faziam esses experimentos, né? Tem uma pesquisa bem legal do Don Tapscott, que é o cara que escreveu o Blockchain Revolution Book, que é o Global Solutions Network, que ele começou com isso antes de blockchain, antes de tudo. Parece que o Lucas quer falar alguma coisa também. Opa! E aí, Lucas? Apareceu aí? Esse é o cara que está fazendo o primeiro Criptovale do Brasil, em Minas Gerais, ó. Você está falando dessa coisa de assinatura digital, inclusive eu estava para assinar o documento aqui e não precisou nem da minha assinatura, acho que ele já meio que reconheceu que era eu lá e já escreveu sozinho a coisa lá. O negócio está... E parece que é escrito à mão, né? Saindo uma grafia, não sai em bloquinho, né? Isso. Isso aí inclusive, essa questão da assinatura, certificação digital é uma das bases do protocolo do Bitcoin, não é isso? Sim, isso mesmo. Porque é isso que pega principalmente no domínio da internet, quando começa a web 2.0 dos mercados, das empresas, dos marketplaces começarem a aceitar meios de pagamento, os intermediadores que fazem os registros, é aí que eles explodiram de ganhar uma pá de dinheiro. Sabe? Porque a blockchain mostrou que o processo de registro é muito barato para quem faz. Então, eles têm uma margem de lucro muito maior para poder cobrar do consumidor, porque é só eles que fazem. E aí, a blockchain, no Bitcoin, ele já vem com essa proposta de derrubar os registros centralizados. Por isso que a blockchain, agora que vamos abrir mais um pouquinho, ela não é uma coisa, ela é um amontoado de tecnologias que seguem um protocolo de programação. A Ledger é um desses protocolos, a criptografia é uma outra aplicação do protocolo, sabe? E aí você vai tendo um conjunto de ferramentas de desenvolvimento, né, de redes e tal, de programação dentro para criar uma blockchain, sabe? Por isso que a blockchain do Bitcoin pesa muito nisso no white paper. Ó, esse aqui, a Original My, é uma das primeiras a fazer assinatura digital em blockchain. E tá na Europa, tá na Estônia também, uma startup que virou unicórnio, então, e veio aqui do Brasil. Então, vale a pena a gente ver esses modelos além de cripto, além de DeFi, né? Mas bem bacana. Qual que é o nome da brasileira que você falou? VBooks? VBook. Só aproveitando o gancho, Marcos. O endereço aí que eu não consegui encontrar, não. Desculpa aí. Vou pôr aqui no chat. Só aproveitando o gancho, a gente conseguiu chegar a esses 17 países aqui de Cacoal, Marcos. Eu não saí de Cacoal. Eu não tenho passaporte, eu já falei até brincando com o Bruno, já com a Elisângela, com o pessoal, eu não tenho passaporte, eu nunca saí de Cacoal. Então, assim, a blockchain e esse novo mercado me permitiu chegar a 117 países. Então, isso que é cortar todo o intermediador que o Bruno estava falando algumas horas. Então, assim, a implementação e toda essa questão de emaranhado de tecnologias, igual o Bruno acabou de dizer, é para te dar essa, como posso dizer, acessibilidade para você conseguir entregar o seu produto, o seu serviço em qualquer lugar do mundo. E também autenticar e ser mais prático, ter controle de tudo, né, Bruno? Todos os dados, é bem mais prático. É fácil de você fazer a gestão de dados, fazer a segurança dos dados. A gente está na curva de aprendizado, né? Então, na hora que essa curva passar, quem tiver envolvido já nesse começo de adoção, na hora que o mercado for exponencial, vai todo mundo estar crescendo junto, né? Porque o futuro da Web 3.0 é todo aplicativo e toda a plataforma está usando uma infraestrutura em blockchain, por causa da segurança de dados, por causa da transferência desses dados, né? Coisas como os escândalos que acontecem de dados mal usados pelas grandes empresas como Google, Facebook, com a adoção em massa em blockchain vai ser muito pouco,
sabe? Ou a coisa vai ser muito cruel, ou a gente vai conseguir a liberdade dos dados pela internet, sabe? Essas questões do metaverso aí que estão criando ambientes virtuais. Imagina o Marcos, tem 5.000 cabeças de gado, ele digitaliza tudo isso em NFT num território de metaverso. E aí ele começa, aí além dos 5.000 gatos que ele tem no mundo analógico, ele tem mais esses NFTs emitidos no metaverso que ele pode vender virtualmente, né? Para uma pessoa que está lá na Europa que vai querer cuidar daquela cabeça de gado online, né? E o aplicativo vai mandando informações lá para ele. Daí falar, agora estou indo aí para o Brasil, estou indo para Rondônia, prepara aquele churrasco da minha cabeça de gado que eu comprei lá no metaverso, que eu tô chegando. Bruno, o Lucas tá em Santo Tomé? Tá em São Tomé. Estou em Santo Então, Tomé. pessoal, aí, prazer, Lucas. Então, a gente também está querendo trazer uns projetos legais aqui para Rondônia, Marcos. Bruno, depois eu vou apresentar ele para o Rossi, para aqueles projetos que o Rossi está fazendo. Ele se conhece. Não, o Marcos, eu tô falando. O Marcos, o Marcos é o uma Marcos, boa. depois você me chama lá no grupo do Hub, que eu vou te conectar com um amigo nosso, do Bruno também. Eu acho que o Lucas também conhece, é o Rossi, o Thiago. Ele tá mexendo nessa área ambiental de blockchain e ele também faz parte da Fitcast. Seria legal você trocar. Pode falar, Lucas. Aí, ó, da sala da faculdade do Lucas. Aí eu te apresento, Marcos, o Thiago, que ele pode te ajudar se você tiver interesse mesmo de talvez trazer esse mundo de blockchain, o Thiago pode te ajudar. E a gente está desenvolvendo os projetos ambientais e aí já faz o que a gente sempre fala no Hub. Já faz networking, já bota o trip andar. Beleza, tranquilo. Precisar de alguma coisa aí? Aí, ó, tem 2 mestres também aí, ó. O Lucas e o Bruno. E é só o primeiro encontro. Vamos ter mais blockchain talks aí. Aí a Angela vai organizar pra gente. Galera, deixa eu tocar no último ponto que eu acredito que ainda está em dúvida aqui na minha cabeça, que é o seguinte: eu também sou servidor público, né? Então a gente é acostumado com a burocracia, né? E com burocracia às vezes até necessária. A questão da autenticação, do certificado digital, quando a gente não tem, pensando, um órgão que certifica que a pessoa é a pessoa, pelo CPF, pelo RG, como é que é feito no blockchain? Para autenticar que eu realmente assinei aquele documento, visualizei. Isso depende muito da infraestrutura de blockchain. A blockchain do Bitcoin, por exemplo, da Dash, que são pseudo-anônimas, elas não vão conseguir identificar que você, Marcos Costa, dono da empresa X, fez aquela transferência. Mas você vai conseguir identificar que o seu endereço de carteira, o seu endereço de envio e recebimento daquela cripto, fez tais transferências nos tais dias. Então, se eu tiver o acesso do seu endereço, eu consigo achar essa informação no registro distribuído, descentralizado da blockchain. Mas eu não vou saber que é do Marcos se o Marcos não me passar. Isso é um ponto. Tem blockchains que você não vai achar nem o endereço de carteira da pessoa, que são as blockchains anônimas, né? E tem blockchains privadas que você, em vez de ter o endereço, é que nem uma chave Pix. Você cria a sua chave com o CPF, com o número de celular e, em vez de você transferir as criptomoedas com aquele código, né, com a letrinha e número, você transfere com esses dados mais do mundo analógico, né? Depende muito da infraestrutura que você vai usar. A prefeitura, por exemplo, a gente está vendo isso principalmente em Miami, em Nova York, que são os prefeitos que estão assumindo e são pró-criptos, que estão recebendo os primeiros salários de governo em Bitcoin. A questão burocrática de você receber o pagamento do dinheiro público com uma blockchain é muito mais transparente e mais rápida do que vir por todo o caminho das instituições financeiras tradicionais, que vai passar do município para o estado, do estado para não sei aonde, para outro órgão, até chegar na conta do servidor público. Com o Bitcoin vai sair de uma carteira do estado, né? Provavelmente o estado recebe aquilo em real,
no caso deles em dólar, compra o Bitcoin, fica com esse saldo em Bitcoin e vai pagando os seus servidores. Isso é uma pessoa tendo essa gestão. Mas imagina quando a gente trabalhar no conceito de cidades inteligentes, além de estar com um carro elétrico e o dispositivo conversando com o carro, baixa velocidade, pedestre, não sei o quê, mas a distribuição da riqueza do Estado está num contrato inteligente. E esse contrato inteligente ter sido escrito pela própria sociedade, não só pelos representantes da sociedade, como deputados, como outros cargos, senadores, deputados e outros cargos que representem tomadas de decisão, né? Imagina isso para ser construído um contrato inteligente da educação. O governo tem 100 bilhões de reais, 100 milhões de reais para gastar em educação e o pleito dos deputados tem a sua diretriz de comportamento, a sociedade tem a sua diretriz de comportamento. Todo mundo participa da construção daquele acordo vira uma linguagem de computador e quando o dinheiro cair naquela carteira, o dinheiro só cai nas carteiras das instituições que seguirem esse acordo feito entre o poder público, o poder privado, popular, tudo num código só. Mas a gente muda a questão de governança, de participação, quando você tem uma cadeia de distribuição de riqueza vindo de um código, né? Imagina isso nas empresas, que aí a gente fala das organizações autônomas descentralizadas, organizações autônomas distribuídas. Eu sou apaixonado, vocês veem que eu vou falando, é o que o Thiago falou, o Lucas também está acostumado, a minha cabeça vai puxando uma coisa atrás da outra e vai abrindo assim oportunidades de falar alguns temas bem legais, né? É tipo não sei se todo mundo já assistiu A Viagem de Chihiro, é um desenho japonês, tem um fantasmão lá que ela puxa uma bicicleta e começa a vir um mar de coisa assim em cima dela. É tipo isso quando eu falo de blockchain, sabe? Vou puxando, mas é questão do servidor público, do Estado como distribuidor de riquezas, né? De acesso a riquezas também, com blockchain. É um novo paradigma, realmente o paradigma da prosperidade, o paradigma da escassez, eles entram em conflitos muito grandes, né? Tanto que um cara que vai aplicar uma metodologia de empresa fordista, começou lá no século XIX, em blockchain, ele não vai conseguir absorver o que a blockchain tem para oferecer para o modelo de negócio dele. E vai chegar um momento que ele vai estar limitado e o negócio não vai estar mais gerando lucro, sabe? Porque não é a ferramenta para o modelo de negócio que ele está fazendo. É melhor ele usar um modelo tradicional em cima daquilo, sabe? Um servidor centralizado, alguma coisa do tipo. Por isso que tem que ter muita clareza sobre o plano de negócios, o seu mapa de negócios, que é o roadmap, e se for ter um token, como que é a economia desse token, né? Quanto que é emitido, como que é distribuído e coisas desse tipo, né? Tá, entendi. Só confundiu mais, né? Fala, Marcos. Não, entendi mais ou menos, assim. só que assim, é que eu acho que você falou mais na questão das transações financeiras, né? É que eu estou pensando também na questão de, que eu acho que não vai se enquadrar só para mim, mas para as outras empresas também, questão de autenticação do usuário, né? Certificação digital, autenticação do usuário para efeito de assinar contratos e depois, eventualmente, contratos cumpridos, poder levar isso para a justiça, né? Para resolver. Sim, a autenticação ela acontece muito parecida com a transferência, sabe? Você tem a sua assinatura digital, você consegue, tem um projeto muito legal que é o Civic, você deixa lá o seu documento, seu passaporte, uma foto sua, e toda vez que você vai fazer uma assinatura de contrato, você pode usar o Civic para já autenticar aquele contrato na blockchain. Sabe, aí eles não. A coisa que você paga é o serviço deles, mas a assinatura digital fica vinculada à blockchain. A Original My, a Vbook também tem esse serviço de autenticação. Vale bastante a pena ver, porque é um modelo bem voltado só para isso mesmo, só para usar a Ledger, né? Ah, tá. Então eles fazem autenticação com base em documentos físicos, né? E depois fica com uma assinatura digital para fazer as transações. Você fica com o seu código daqueles documentos autenticados na blockchain. Tá, bacana. Entendi. O lance todo é a adoção em massa, né? Muitas empresas precisam já tá aceitando esse processo de know your customer, né? Conheça seu cliente, que é o KYC.
E aí a pessoa que já tem a hash da blockchain lá com seus documentos, só põe a hash ali, a empresa vai lá, verifica essa hash, né, que é esse código, com os documentos da pessoa nessa blockchain e fala, não, beleza, tá certinho, tá validado aqui, a gente aprova ela. Eu, como usuário, não precisei remandar, tipo, abrir uma conta no banco digital. Você precisa mandar foto do documento e foto segurando o documento. Se eu tenho isso numa blockchain e só mando essa hash para esses bancos digitais que aceitam esse método de verificação, deles ver que está a hash, eles nem precisam consultar lá no blockchain, porque eles vão achar as minhas fotos lá nessa página ali daquela blockchain. Ele vai falar, não, então isso aqui é um documento válido que autentica os documentos dele, provando que esse usuário existe e tem uma pessoa por trás. Depois dá uma olhada nesses dois projetos ali da Original My e da VBook. É bem bacana. Tá? É bem para o grande lance da prefeitura e dos cartórios vai ser qual o melhor blockchain eu vou usar nesses ambientes. Sabe, qual que vai ser menos barato e mais seguro, né? O cartório vai estar oferecendo blockchain da Ethereum, outro cartório blockchain da Solana, e aí eles vão pegando as infraestruturas da Binance, tá ligado? Eles vão oferecendo os blockchain para poder fazer os registros mesmo, das autenticações. E tudo por aqui, né? A 5G agora pleitada aí no leilão das empresas. Para quem está no hub, para quem está aí em parada de startup, vai ser uma revolução de acessibilidade, né? Que é o que a gente precisa furar a bolha para chegar no usuário final também, para ele poder usar nossas soluções, né? Mas é isso, eu acho que eu espero tenha, no mínimo, despertado o interesse de vocês no assunto, confundido e esclarecido um pouquinho, mas confundido mais do que ter esclarecido, e se juntar aí nas lives do pessoal, seguir a Sabrina Coincidências, o Rodrigo Digital, seguir ali no Telegram, no Instagram, trocar ideias, que é isso que constrói a rede. Não adianta só participar, é interagir também. Temos que interagir um com o outro e fazer mais eventos assim. E conhece o Thiago Rossi, Marcos, vai ser bem legal. Espero que vocês se conheçam. Lucas, só aproveitar, quando der, você e o Bruno vem para aqui para Rondônia. Vai ser legal para caramba ter vocês aqui em Rondônia. Uai, O convite já fica aberto. A gente sobe lá para Porto Velho, lá no Hub, a conhecer a Elisângela, o Marcos, todo mundo. O convite fica aberto. Vamos marcar. Agora eu vou estar indo para São Tomé semana que vem. A gente já vai montar vamos ver se a gente monta alguma coisa aí para o próximo ano, tá subindo para Rondônia. Outro projeto legal, Marcos, para você dar uma olhada depois, o São Tomé, que o Thiago estava falando, que o Lucas também está envolvido, que é a cidadezinha de São Tomé, né? A cidade está aceitando o Indest, né, Bruno? Isso. E aí, então, todo o processo de autenticação e processo empresarial, vou ser bem direto, senão eu vou ficar mexendo linguiça. Todo o processo empresarial, as empresas lá estão aceitando. Isso eu acho que poderia ser outro webinar. Sim, a gente vai estar falando disso lá no Blockchain Revolution Global. Legal. Que é esse evento aqui que o Thiago compartilhou. Depois, se vocês puderem ver também, a gente vai estar divulgando aí nas mídias. A gente vai estar falando das CryptoCities, né? Está acontecendo em São Tomé, Jericoacoara, aqui no Brasil, está com a Bitcoin Praia, né? El Salvador, na América Central, o estado forçou a adoção em massa em Bitcoin. Na Venezuela foi uma necessidade social para fugir da inflação. Então a gente já tem algumas experiências, né, que a gente tem falado. Na Colômbia também, não é, Bruno? Digital. Colômbia também, o Uruguai, Paraguai. Paraguai agora quer competir com o Texas para se tornar o polo de mineração aqui na América Latina, né? Então tem bastante coisa acontecendo aí para a gente explorar junto. Já vamos se preparando aí, quando o Bruno chegar, ele já vai querer evangelizar todo mundo para começar a aceitar a cripto aí. É louco. Evangelista. Ele Vamos veio cantar aqui os salmos pelos ares. Deu 40 pessoas no evento, mas saiu daqui com 30 comércios aceitando em Dash. Foi. Legal. Nem esperava. Fui para passar 2 dias e passei quase 15. Eu não sei se o Bruno falou, é que não dá tempo, é muita coisa que a blockchain, quando você começa a falar, você vai abrangindo vários temas. Mas essa questão das empresas e do Dash, ela ajuda na questão da inflação, da questão econômica. Então, por isso, para as empresas, a Dash é uma mão na roda.
Eu vejo pelo documentário do Rodrigues lá na Venezuela, o tanto Sim. dos empresários que ajudou. Depois, Elisângela, se você permitir, eu forneço esse documentário do Dash para vocês ver com mais tempo, que é 1h30, do Rodrigues, ele usando o Dash na Venezuela, né, Bruno? Desde o Brasil, comprando Desde o Brasil passagem até lá. de avião, hospedagem, igual que a gente está fazendo no Criptovale. Que aí 100% em cripto. Para vocês entenderem que assim, não é algo de sete cabeças, porque quando a gente fala blockchain, todo mundo acha que é algo de outro mundo, que é o metaverso do Mark Zuckerberg, mas não. Dá para aplicar em qualquer empresa, qualquer negócio. Claro, tem blockchains e modelos ajustáveis, né? Então tem que ver que blockchain, para que vai servir melhor, mas dá para fazer. Sim. E queria agradecer o Bruno e o Lucas, né? Porque eu acho que já está finalizando, senão a gente vai ficar falando aqui até amanhã, se deixar de blockchain. Queria agradecer muito o Lucas, para quem não conhece, ele está desenvolvendo um projeto com o Bruno, muito legal lá em Santo Tomé. E, assim, eu quero que vocês imaginem uma cidade recebendo em Dash. Porque, assim, a gente está acostumado a receber cartão de crédito, cheque, reais, e aí o Bruno e o Lucas estão fazendo um negócio tão novo que, tipo, criptomoeda. E quando você fala de criptomoeda, o legal é que para as pessoas que não conhecem, e elas aderirem, igual o Lucas acabou de falar, de 30 e poucas empresas que aderiram, que entenderam o real conceito, isso é uma evolução gigante, porque aí a gente está trazendo esse novo mundo de revoluções que está acontecendo para o nosso Brasil, que aí a gente vai ter muita oportunidade, principalmente Rondônia. Eu vou falar uma experiência minha. Os gringos estão loucos para vir para Rondônia, e quando fala que tem projetos de blockchain, que é de criptomoeda, que é token, o pessoal fica louco. O pessoal fica louco. Eu falo porque eu já conversei com as principais corretoras do mundo, e eles querem vir para cá. Só que a gente precisa também ter o que eles querem. A gente tem que estar preparado com as tecnologias, com tudo. Que é igual o Bruno falou. Tá vindo as tecnologias, estão, mas vai precisar de pessoas para gerir as tecnologias. E aí que entra a gente. Obrigado, pessoal. Desculpa, se eu ainda tô. Hoje passei mal de manhã, passei mal à tarde. Eu estou trabalhando igual um louco, mas eu queria agradecer muito. É que para vocês talvez não tenha dimensão, mas 2018 e 2019 eu queria muito ter esses eventos aqui em Rondônia, e a gente estava engatinhando tipo, eu tive que aprender tudo no zero, quebrando cabeça. Pessoal, vamos aproveitar, vamos procurar o Lucas, o Bruno nas mídias deles, vamos encher o saco deles para eles ajudar a gente, que seria incrível. Não ver como a blockchain vai salvar a minha startup, não, mas com uma solução, né, Bruno? Como um upgrade que vai... E tem fundos de financiamento para startups também, que pode receber em cripto. Né? O pessoal Isso. dá $1 milhão, $2 milhões em cripto para financiar o projeto e vir numa infraestrutura de blockchain própria. Né? Tem o pessoal da NUS, tem o pessoal da Binance Chain que faz isso. São formas de financiamento também que vocês podem explorar no Hub, com as startups, e infinitas possibilidades. Né? Sim, sim. Muito legal. Obrigado, pessoal. Eu vou parar de falar um pouco aqui, senão eu vou acabar ficando emocionado aqui, porque, igual eu falei para o Bruno, a gente tem esses eventos aqui, coloca a gente na frente de qualquer hub do Brasil. Não é bajulação, mas se você for olhar a história da Dash e o que o Bruno já vivenciou, agora o Lucas também está vivenciando uma experiência gigante, eu não sei quanto tempo ele tem de blockchain, porque eu conheci nele agora, mas eu imagino que para ele estar com o Bruno, ele deve ter um conhecimento grande também para tocar um projeto desse. Então, assim, pessoal, vamos aproveitar, vamos explorar eles, vamos explorar no bom sentido. Explorar no bom sentido. Vou colocar meu LinkedIn aí, quem quiser conversar, eu fico por conta o dia inteiro, só cripto. Legal. Porque assim, pessoal, eu vou falar, não vou entrar no assunto, mas eu só vou dar uma pincelada. A gente, nosso estado, ele sofre por uma... Não que a gente não tenha educação, mas a gente não tem um contato para essas informações, que não é que a gente não tem educação, a gente não tem contato, eu falo por mim mesmo. Então, tendo essas oportunidades, igual o Tebaldi lá do Shark Tank, voltando um pouquinho para trás, saindo um pouco do blockchain, aquela experiência dele de protótipo, de quebrar cabeça, de fazer várias coisas, isso só o Hub pode ajudar a gente. Então, pessoal, vamos explorar, vamos aproveitar, vamos participar dos eventos. Agora que vai começar a pré-incubação, agora o bicho vai pegar.
É isso aí, gente. Tá muito legal o papo de vocês e tá ótimo que tá acompanhando tudo isso. Realmente é um assunto relativamente novo aqui, principalmente para Rondônia. Então, acho que deu aí para plantar a sementinha do blockchain na cabeça de muita gente. A gente está planejando fazer outros eventos desse assunto, que a gente sabe que é um assunto muito complexo, um assunto novo, então gera muitas dúvidas. É um assunto que tem muito conteúdo, então a gente está planejando fazer mais eventos referentes a esse assunto. E como eu falei no início, se vocês tiverem sugestões de eventos também, pode estar contactando o Hub e falando qual o tema que vocês gostariam de estar ouvindo aqui no Hub, que é legal também a gente estar entregando aquilo que vocês querem. O evento de hoje foi a parceria com o Thiago falou, a gente podia trazer o Bruno, e então a gente já fez essa conexão, então a gente é aberto a novas ideias, a novos temas que vocês querem propor aqui para o Hub. Então, vou finalizar aqui, agradecer mais uma vez ao Bruno pela participação, por estar aqui compartilhando um pouco desse conhecimento sobre blockchain. Agradecer ao Thiago, que fez esse contato entre nós. Então, muito obrigada, Thiago. Obrigada, Lucas, por estar aí assistindo também. E obrigada a todos que estavam aqui acompanhando desde o início um pouco sobre o blockchain. E deixar aberto aqui, a gente vai ter mais eventos no Hub. Final desse mês, a gente tem um evento presencial lá no Hub, com um empreendedor. O nome dele é Bruno também. O nome dele é Bruno e ele vai. Ele é empreendedor, ele é dono da Casa P aqui de Porto Velho. Não sei se vocês conhecem, mas é uma startup que já está há um tempo aí no mercado. E ele é daqui de Rondônia, ele começou a empreender em Rondônia. E ele vai falar qual foi o desafio que ele teve aqui no estado para estar implementando a startup dele. Então, vai ser muito bom o evento, vai ser no dia 24 desse mês. E já dando outro spoiler aí, final desse mês também vai ter outro programa de pré-incubação. A gente vai abrir as inscrições para esse novo programa. Para quem não conseguiu entrar nessa primeira etapa, nesse primeiro programa que está iniciando esse mês, a gente vai estar abrindo outro. E agradecer de novo a participação de vocês, gente. Muito obrigada e até mais. Boa noite. Valeu, pessoal. Prazerzão. E tamo junto. Valeu. Obrigado, pessoal. Boa noite. Bom descanso para vocês.